Nesse vídeo nós iremos comentar a respeito do recente leilão de transmissão de energia elétrica aqui no país, o segundo semestre de 2022, e destacar aqui os lotes arrematados por Alupar, Cemig e Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E foi no dia 16 de dezembro que os lotes de transmissão do segundo semestre de 2022 foram arrematados. A previsão de investimento total no país é de 3,5 bilhões de reais, com a previsão de RAP aí da ordem de 600 milhões. Como já era previsto pelo mercado, foi de fato um leilão competitivo. Isso ocorre por quê? Porque atualmente o setor de transmissão está bem regulado e bem previsível. Então isso traz uma maior atratividade em razão do baixo risco do setor. Contudo, essa maior concorrência também traz menor retorno para aquelas empresas que arrematam os lotes. E aí nesse cenário, quem sai na frente são as empresas já consolidadas no setor, como Taesa, Transmissão Paulista, Alupar, principalmente num cenário de juros altos no país, em que o custo de capital está elevado e essas empresas financiam esses projetos através de dívida, e com juros altos essas dívidas ficam mais caras. Então as empresas já mais consolidadas conseguem ter ali um certo poder de barganha com juros para fazer seus financiamentos muito maior do que outras empresas que estão chegando agora. E ao final desse leilão, tivemos 6 empresas que venceram. No total, são 710 quilômetros de linha de transmissão. Lembrando que as empresas detentoras de concessão de linha de transmissão, o trabalho delas, no geral, é simplesmente disponibilizar a linha de transmissão. Então, disponibilizou, recebe a receita anual permitida. O risco é muito baixo, não está sujeito ali ao preço da energia elétrica, oferta e demanda, não. Disponibilizou a linha, recebe. O deságio médio, demonstrando a concorrência, foi de 38,2%, ou seja, você tem, num exemplo, uma receita de 100, receita máxima, que a ANEEL prevê ali no seu edital. Quem que vai vencer esse leilão? Aquele que der o maior desconto, maior deságio. Então, na média, o deságio foi de 38,2, ou seja, de 100 que era o máximo, descontou 38,2, sobrando então 61,8. Mas a média era para ser maior. Acontece que a Alupar acabou conseguindo arrematar ali um lote com deságio muito baixo. As vencedoras aí foram Cemig, Energias do Brasil, a Taesa, que pegou inclusive 2, a Alupar e a Perfin, e a EDF Renováveis aqui, tá? Destaque aí para a Taesa, que fará o maior investimento de todos. E vale ressaltar que esse leilão aqui de 3,5 bilhões ainda não é nada comparado ao leilão que já vai ocorrer no primeiro semestre de 2023, que prevê aí um total de 16 bilhões de reais em investimento. O certame vai ocorrer ali no dia 30 de junho, como sempre na sede da B3, e esse altíssimo investimento são 26 linhas de transmissão, com mais de 6 mil quilômetros de extensão. Só para você ter uma ideia do tamanho do primeiro leilão, a Taesa detém aí aproximadamente 14 mil quilômetros de transmissão. Isso quer dizer que apenas um leilão representará quase 50% de tudo que a Taesa tem, e a Taesa é a segunda maior transmissora do nosso país, atrás apenas de Transmissão Paulista. Portanto, ainda há muito pela frente, e o que podemos esperar das transmissoras, principalmente a Taesa e Transmissão Paulista, que estão com fome de novos lotes, é a redução dos dividendos em 2023. 2023 é praticamente certa a redução de dividendos, porque pare e raciocina aqui comigo. Com custo de capital elevado como hoje, maior concorrência nos leilões, gerando um maior deságio, essas empresas não poderão financiar todos os seus projetos exclusivamente com capital de terceiro, que está mais caro. Ao emitir uma debênture, agora o juro é mais alto. Então vai precisar também reter mais caixa para usar também capital próprio, capital dos acionistas, para realizar esses investimentos. Portanto, não espere esse dividend yield de 12%, 13% de Taesa, e espere no máximo 6%, 7%. Mesmo empresas do setor de transmissão que têm receitas altamente previsíveis, quando as suas receitas reduzem e quando as concessões vão chegando ao fim, elas precisam realizar novos investimentos, e aí os dividendos reduzem temporariamente. Você precisa, como acionista, entender esse momento dessas empresas para depois, tendo paciência, usufruir dos frutos dos investimentos após a entrada em operação e o recebimento da receita anual permitida dos novos investimentos. E aí, em relação à Alupar, tivemos aqui que ela arrematou o lote 6 com o menor dos deságios, que inclusive impactou na média ali, caindo para 38%. Por que o deságio foi tão baixo? Porque esse aqui é um projeto com baixa concorrência. É só substituição de barramento ali no estado de São Paulo. A RAP vencedora aí foi de quase 70 milhões de reais. Então, como eu falei aqui para vocês, essa aqui é a RAP máxima.
aí aplicou os 15% de deságio, caiu para 69 milhões e 500 mil reais. Concessão de 30 anos, então tá aqui a parte atrativa do acionista que pensa em dividendos e se aposentar com ações. Esse contrato de longuíssimo prazo, investimentos aqui do que? De 500 milhões de reais aproximadamente. Construção até o ano de 2028, só que a Alupar, Transmissão Paulista e Taesa geralmente conseguem entregar com 1 ano ou às vezes até 2 anos antes. Mas vamos colocar aqui então março de 2028. Então será aí uma RAP de 69 milhões e meio, dividido aqui por um CAPEX, ou seja, um investimento de 498 mil. Isso dá o quê? 13,94, que a Alupar já calculou aqui para vocês. Significa que esse aqui será o retorno médio do investimento. Significa então que o payback, ou seja, o tempo que será necessário para o dinheiro voltar para a Alupar, para o acionista, será menos de 8 anos. Portanto, 5 anos aqui de investimento, mais 8 anos para retornar o investimento, totaliza aí 13 a 14 anos. O restante do caminho aqui é praticamente lucro, porque as margens dessas empresas são enormes. Então, no geral, um investimento se pagando com a metade da concessão é rentável. E a Alupar não entra em lotes que não sejam rentáveis. Mesmo esse aqui com baixa concorrência, conseguindo um pequeno deságio. A gente viu que no primeiro semestre a Alupar ficou mais cautelosa e não conseguiu arrematar nada. Sendo que vale ressaltar que com esse lote arrematado, a Alupar simplesmente disparou. As ações ordinárias estão cotadas a R$ 10,30. Olha só essa disparada aqui, de R$ 8,25 para R$ 10,30. R$ 2,24%, porque de fato o deságio foi muito baixo. Sendo que a Alupar é uma das maiores posições da minha carteira. Estou com uma valorização de 17% por conta dessa porrada, porque eu tenho um preço médio de 8,77. Até deveria ter aumentado posição, mas estou comprando aos poucos, com cautela, muita volatilidade. Você não pode sair esvaziando seu caixa agora, porque os ativos podem cair ainda mais e você não vai ter caixa para realizar as compras. A ação agora não está exatamente muito barata. Meu preço teto é de R$ 9,00 nas ações ordinárias. Sendo que a Alupar ali abriu seu IPO em 2016 e desde então entregou um bom retorno, tá? Quase 80% em poucos anos, é uma companhia de forte crescimento. Em relação à CEMIG, ela arrematou o lote 1 com uma RAP de quase 17 milhões de reais, um deságio alto de 48%, então aqui foi bem concorrido, um CAPEX de 200 milhões de reais, prazo de construção 60 meses, 5 anos. As linhas ligam os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Lembrando que esse negócio de transmissão não é um negócio core da CEMIG, a CEMIG é uma distribuidora, mas enfim, ela tem como negócio secundário a geração em transmissão. E hoje a companhia está focada em transmissão. E aí então vamos fazer aqui o cálculo da relação RAP vencedora com o CAPEX. A RAP foi o quê? Quase 17 milhões. Eu divido aqui pelo CAPEX. Você tem aí 8,5%, um retorno bem mais baixo do que o da Alupar, mas muito mais baixo. Significando aí o quê? Uns 12 anos de payback, mais o prazo de construção. Então não será que algo muito rentável, mas como eu disse para vocês, como a CEMIG é uma gigante também, ela consegue financiar esse projeto a um baixo custo, se comparado com outros players. Sendo que a CEMIG é outra posição que eu tenho na carteira, se valorizou um pouquinho nos últimos 12 meses, a ação não está cara, hoje inclusive está um pouco mais barata do que Copel, é uma ação que entregou um retorno excelente em 5 anos, mas acabou caindo em últimos 10 anos. Acabei comprando a companhia porque os seus resultados melhoraram muito a partir do final do ano passado e a companhia remunera os seus acionistas através de dividendos e bonificação. E por fim temos aqui os lotes da Taesa, que foi a grande vencedora em termos de investimentos. O lote 3 aqui, um deságio alto, tá? Próximo de 50% é considerado um deságio alto. E o lote 5 um deságio menor, mais retorno. O lote 3 liga Maranhão e Pará. O lote 5, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, totalizando aqui investimentos superiores a 2 bilhões de reais. Só reforçando que Taesa não vai conseguir pagar tanto dividendo assim em 2023, principalmente com o novo leilão. Sendo que, nesse lote 5, tem aqui indenização de 885 milhões de reais e está aqui dentro do valor de investimento, que vai ser pago à atual concessionária, porque nesse caso aqui, a construção já tem, você pode ver aqui que não tem extensão a ser construída, só aqui 351 quilômetros no lote 3. Aqui já está construída pela atual concessionária, que não venceu, com desconto ali da depreciação, obviamente, e correção pelo IPCA até o pagamento. No total temos aqui, no lote 3, 91 milhões de reais de RAP e nesse aqui 152 milhões. Então você percebe que esse lote 3 aqui não vai ser muito rentável.
mas vamos ver aqui o retorno médio da RAP total dividido pelo CAPEX previsto. Então você soma as duas RAPs previstas, que dá 243 milhões de reais, e divide pelo investimento total. O investimento total foi de 2,2 bilhões. Aí você tem então aqui um indicador de 10,62%, significando um payback aí, considerando aqui com o prazo da construção, principalmente desse aqui, de 12, 13 anos ali, no máximo 14 anos. É o que leva em média ali os lotes arrematados pela Taesa. Então gostei aqui do investimento de Taesa, não tanto pela CEMIG, mas tudo bem. Da Taesa compensou, da Alupar nem se fala. Então no geral o resultado a princípio é positivo. Sendo que Taesa voltou aqui para uma região de preços muito interessante. R$ 32,81. Com a redução dos dividendos em razão do efeito clientela, provavelmente ela vai ter mais alguma queda nas ações. Se a CEMIG decidir vender a participação que tem na Taesa, que é ali de quase 37% de ações ordinárias, vai ser melhor ainda, porque vai haver mais queda, dando mais oportunidade de compra no papel. Não é recomendação de investimentos, e é a minha segunda maior posição, e é uma posição extremamente defensiva com um governo que aparentemente será bastante intervencionista na economia. Portanto, é provável que, com mais alguma queda, eu aumente posição em Taesa, que é uma empresa que nos últimos 10 anos entregou um retorno espetacular de mais de 300%, com uma rentabilidade real de 158%. Foi um investimento impecável. Só denotando que a gestão da companhia é excelente, então ela sabe o que está fazendo, ela tem um histórico para isso. A Alupar, na minha visão, nem se fala, por isso que as duas ali eu durmo tranquilamente na minha carteira. Eu tenho aí 1.400 ações de Taesa e pretendo aumentar posição, já que provavelmente ela vai andar de lado ou de lado para baixo, ao menos ali no primeiro semestre de 2023. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas. Essa aqui já é a 7ª aula sobre o indicador dívida líquida sobre EBITDA. Você também tem acesso a lives exclusivas semanalmente, onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou de Taesa nesse último leilão. E em relação à Alupar, ainda precisamos aguardar a manifestação da gestão dessas empresas em relação a esses leilões. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!